Hoje a gente vai falar de histórias onde os protagonistas começam desacreditados, mas se revelam absurdamente overpowers. De excluídos a lendas, eles viram um jogo com inteligência, poder e muita atitude. Prepare-se para conhecer 10 animes onde o fracasso inicial foi só o combustível para uma ascensão brutal. No começo, ele era só mais um garoto rejeitado, fraco demais, desprezado por aqueles que deveriam protegê-lo, forçado a viver à sombra de um passado trágico. Mas foi justamente essa fraqueza que moldou sua força. Em um mundo dominado por criaturas monstruosas conhecidas como Gastria, onde a humanidade mal consegue sobreviver atrás de muros gigantes, ele decidiu lutar. Mesmo desacreditado, mesmo ignorado, ele pegou em armas e se lançou no campo de batalha. Ao lado de uma jovem amaldiçoada, considerada uma aberração por muitos, ele mostrou que a força não vem apenas do poder bruto, mas da vontade de proteger e resistir. E foi assim, enfrentando inimigos que nem mesmo soldados experientes ousavam encarar, que ele se revelou muito mais do que um simples garoto rejeitado. Ele se tornou a última linha de defesa contra o fim da humanidade, um verdadeiro overpower que ninguém esperava. Em Teogônia, Kai era só mais um jovem lutando por sobrevivência em uma terra cruel, onde os humanos vivem à sombra dos semideuses e são forçados a guerrear sem trégua contra criaturas ferozes. Sem um guardião divino, ele era considerado fraco, descartável, apenas mais um número em um campo de batalha. Mas tudo muda quando Kai sofre um ferimento quase fatal, e com isso, memórias de uma vida passada despertam. Ele começa a enxergar o mundo como ninguém mais consegue. Estratégias, padrões, fraquezas ocultas, tudo se torna claro. Aquilo que parecia impossível para os outros, ele começa a enfrentar de forma fria e calculada. Com esse novo conhecimento, Kai deixa de ser um simples peão e começa a reescrever seu destino. Antes marginalizado por não ter um deus ao seu lado, agora se torna uma ameaça real, não por bênçãos divinas, mas por mérito próprio. Um protagonista que foi ignorado por ser fraco e revela-se capaz de abalar as fundações de um mundo inteiro. Em Kemono de Ren, o protagonista vive à margem da sociedade. Conhecido apenas como Dorotabo, ele é ignorado, desprezado e tratado como lixo pelos outros moradores da vila. Para todos ali, ele era só um garoto estranho, fedido e inútil. Alguém que não valia nem sequer um olhar. Mas quando o detetive Inogami chega à vila para investigar um caso misterioso, ele enxerga algo que ninguém mais viu. O verdadeiro poder escondido por trás daquele olhar vazio. E é aqui que tudo muda. Ao se envolver com o sobrenatural e comum no dos Kemono, Dorotabo, cujo verdadeiro nome é Kabane, descobre sua verdadeira natureza. Ele não é apenas especial, ele é imortal. Frio, direto e com uma força que poucos podem se igualar. Kabane passa de rejeitado a peça-chave em batalhas brutais contra criaturas perigosas. De um garoto expulso e ignorado por ser fraco, ele se torna um guerreiro inabalado. Kemono de Ren mostra como um protagonista descartado se levanta e prova que o verdadeiro poder muitas vezes está escondido onde ninguém se atreve a olhar. Em um mundo onde espíritos e humanos convivem em conflitos constantes, ele era apenas mais um entre os esquecidos. Fraco demais para lutar, inútil aos olhos de todos, ele foi deixado de lado sem a menor consideração. Mas aquilo que parecia fraqueza era na verdade o silêncio antes da tempestade. Quando a verdade sobre o seu poder começa a vir à tona, o garoto desacreditado revelou um poder que ninguém imaginava. Um poder capaz de enfrentar até mesmo os piores pesadelos do mundo espiritual. Ele que havia sido rejeitado tornou-se a ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Com coragem e uma determinação inabalável, ele mostrou que não é preciso nascer forte para se tornar imparável. Bastou uma chance e o mundo viu o que acontece quando o subestimado desperta. Em Kinjin Gentoso, Jinta era apenas um garoto comum, marcado pelas tragédias do passado e pelas perdas daqueles que mais amava. Mesmo assim, ele se dedicou com todo o esforço para proteger a vila que o acolheu. Trabalhou duro, foi ignorado por muitos e mesmo sem poderes conquistou o título de Sentinela, aquele que defende todos à sua volta, mesmo sem reconhecimento. Mas o destino não teve piedade. Em meio a uma luta contra o demônio, Jinta acaba se fundindo com parte da criatura, ganhando um poder inimaginável e também uma maldição. Ele se torna um homem demoníaco imortal,
forçado a vagar pelas eras carregando as dores do passado. Rejeitado, marcado como aberração e caçado por aqueles que antes o viam como herói, Ginta não recua. Ele caminha pelo Japão combatendo demônios com uma força sobre-humana e um senso de dever que só alguém que perdeu tudo poderia carregar. De um garoto desacreditado, expulso pela tragédia e pelo medo, Ginta se transforma em uma lenda viva, um caçador de demônios que desafia o tempo e o próprio destino. Zeno sempre sonhou em mudar sua vida miserável nas favelas. Depois de conhecer o curandeiro, ele encontrou um propósito: salvar vidas. Mesmo sem apoio, estudou incansavelmente por conta própria, até finalmente ser aceito em um grupo de aventureiros. Mas o que parecia ser o começo de uma nova jornada se tornou um pesadelo. Ele foi tratado como lixo, humilhado e no fim descartado, como se não tivesse valor algum. Expulso sob a desculpa de que não era útil, Zenos ficou sem dinheiro, sem aliados e sem rumo. Só que em vez de desistir, ele fez o impensável, abriu sua própria clínica secreta nas sombras da cidade. E ali, longe dos holofotes, ele começou a mostrar quem realmente era. Seus tratamentos milagrosos chamavam a atenção da realeza, e logo o nome de curandeiro das sombras se espalhou por todo o reino. Eles o jogaram fora, achando que era fraco, mas Zenos provou que era muito mais poderoso do que todos imaginavam. Ele não só superou o abandono, como se tornou indispensável, e agora quem antes o desprezou mal consegue olhar nos olhos dele que renasceu das sombras como uma lenda viva. Rachel acorda em um porão escuro, sem lembrar de nada, com um único desejo em mente. Aos olhos dos outros, ela era apenas uma garota frágil, quebrada, sem propósito. Ninguém acreditava que por trás daquele olhar vazio existia alguém capaz de enfrentar o inferno com frieza e determinação. Logo ela cruza o caminho de Zack, um assassino envolto em bandagens, que só quer escapar daquele lugar. Eles fazem um pacto insano, ele promete matá-la quando saírem dali. E assim começa a jornada dos dois, subindo andar por andar, em um prédio repleto de psicopatas, armadilhas e segredos macabros. Enquanto Zack é força bruta e impulso, Rachel revela algo muito mais assustador, sua mente calculista e uma calma quase inumana diante da morte. Aos poucos, ela deixa de ser apenas uma vítima e se torna alguém que manipula, sobrevive e encara horrores que fariam qualquer guerreiro tremer. Eles a viam como fraca, apenas mais uma presa, mas Rachel prova, passo a passo, que sua verdadeira força está na frieza, com quem encara o próprio destino. E no fim, quem parecia frágil demais para viver, se revela mais perigosa que todos ali. A Adie era apenas um jovem comum tentando viver sua vida em paz, longe de qualquer conflito. Mas em um mundo onde apenas os poderosos invocadores eram respeitados, ele não passava de mais um sem qualquer relevância. Mas tudo muda quando, por acidente, ele invoca ninguém menos que Dora, a própria deusa Pandora, e é imediatamente arrastado para o centro de uma guerra antiga, esquecida pelo tempo. Sem treino, sem preparo e visto como intruso, Adie é rejeitado por muitos. Dizem que ele é fraco, que não pertence àquele mundo, que está ali apenas por sorte. Mas o que ninguém esperava é que ao lado de Dora, ele começa a despertar um poder adormecido há séculos. Um poder que nem mesmo os maiores invocadores do passado conseguiram controlar por completo. Enquanto os guardiões e os destruidores disputam o controle dos espíritos, Adie se ergue, transformando-se de um simples garoto desacreditado ao mais poderoso invocador da nova era. De rejeitado, a peça-chave do destino do mundo, onde ele prova que não importa como você começa, o que define sua força é até onde você está disposto a ir. Na sua vida passada, Lloyd era apenas um plebeu apaixonado por magia, sem talento algum para praticá-la. Não importa o quanto estudasse ou se esforçasse, seu corpo simplesmente não respondia. Mas o destino lhe deu uma nova chance. Reencarnado como o sétimo príncipe de um reino poderoso, ele ganhou o que sempre sonhou, um corpo com mana infinita e liberdade total para explorar o mundo da magia. Por ser o sétimo na linha de sucessão, ninguém o via como uma ameaça, ou levava seu potencial a sério. Muitos o consideravam apenas um garoto excêntrico, obcecado por livros e feitiços.
mas foi justamente essa liberdade que permitiu a Lloyd alcançar um novo nível que ultrapassa a lógica do mundo. Quando antigos demônios começam a despertar e ameaçar o reino, a verdadeira força do príncipe esquecido finalmente veio à tona. Com um domínio absurdo da magia e uma mente afiada, ele aniquilava ameaças que deixariam exércitos inteiros de joelho. De subestimado a insubstituível, Lloyd mostra que às vezes o verdadeiro poder nasce da obsessão e de um pouco de reencarnação. Noel nasceu com peso nas costas. Ser neto do lendário Seeker Over Death. Todos esperavam que ele herdasse uma força absurda, mas ele veio ao mundo com a classe mais fraca de todas, a de eloquente. Em um universo onde o poder é tudo, ser um simples falador era o mesmo que ser descartável. E foi exatamente isso que fizeram com ele. Rejeitado, subestimado e tratado como inútil, Noel ouviu o mundo inteiro dizer que ele nunca passaria de um peso morto. Mas ao invés de se render, ele usou aquilo que ninguém valorizava: sua mente. Através da palavra, da manipulação e da estratégia, começou a formar seu próprio clã, um clã tão poderoso que em pouco tempo começou a ameaçar os maiores nomes do mundo. Enquanto os outros buscavam por poder bruto, Noel montava peças em silêncio, e quando os outros finalmente perceberam, já estava dentro do jogo dele. O eloquente, que foi expulso por ser fraco, agora comanda o clã mais forte do mundo, e sua ambição não é vingança, é dominar tudo, com um sorriso no rosto e nenhuma espada na mão. E com este anime nós terminamos essa lista. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este. Além de sinalizar para o YouTube que você gostou desse vídeo, ajudando ele a recomendar mais vídeos semelhantes para vocês.